Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. Ainda cada um na sua casa, mas entendendo, amados, que grandes coisas o Senhor tem feito em nós nesse tempo e quão precioso é o nosso Deus para nós. Amém? Pai, a minha oração, Senhor, é que nesse dia, Pai, o Senhor venha ministrar profundamente no nosso coração, no nosso espírito, que o Senhor venha estar se revelando, Pai, como nunca antes, Pai. Obrigada desde já por tudo que o Senhor vai fazer em nós, posteriormente através de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Amados, o tempo que nós estamos vivendo nesses dias, né, é um tempo bem, vamos dizer assim, diferente. Nunca vivemos algo desse tipo, a nossa geração nunca viveu, nunca presenciou algo dessa natureza. Então é novo e é novo para todos nós, né? E esses dias eu estava trazendo à minha memória quantas palavras nós recebemos na igreja que Deus estava fazendo algo novo, né, que Deus estava realmente, a gente sentia no mundo, que no mundo espiritual existia e está existindo ainda, existe algo novo sendo liberado da parte do Senhor, novas, vamos dizer, novas ministrações, novas revelações, porque a palavra, ela se renova dia a dia, né, ela nunca tem fim. Todos os dias Deus tem algo novo, um alimento novo para nós. E diante disso, irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que eu tenho meditado bastante assim, esses dias, que é a respeito de tempo. A Bíblia fala que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. E esse texto está lá em Eclesiastes 3. Muitos de nós já ouvimos, muitas vezes a gente ouviu ministrações e pregações. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui ele vai dizer que vai ter tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de saltar de alegria, tempo de chorar. E realmente é verdade. A Bíblia, ela deixa muito clara isso. A diferença, irmãos, está em como nós vamos viver cada tempo desse da nossa vida. Como nós, enquanto filhos de Deus, enquanto conhecedores da palavra, nós vamos viver esse tempo que Deus tem reservado, que Deus tem preparado para nós. Esse tempo, nós fomos tirados do templo, né, da comunidade, vamos dizer assim, do convívio comunitário com os irmãos e viemos para nossas casas, para os nossos lares. E estamos nos nossos lares, porém, assim, vamos dizer, não estamos no convívio da comunidade, estamos isolados, estamos num contexto, vamos dizer assim, único, né? Um contexto de unidade, onde somos nós e Deus, onde somos nós e o Senhor, onde Deus tem nos trazido nesse tempo para a gente, tudo se voltando assim, vamos dizer assim, nós diante dele, né? Nós nos voltando para ele, para a palavra, como temos aprendido aqui, nos voltando inteiramente para a palavra, ficando frente a frente com a palavra, nos voltando muitas vezes para as nossas mazelas, né? Porque quando a gente começa a ser confrontado, irmãos, o Senhor começa a nos mostrar o que está dentro de nós. E é isso que vai trazer mudança nas nossas vidas, é isso que vai nos fazer entender o propósito de Deus para nós, para as nossas vidas. É entender, eu acho que é entender o tempo. A pastora, ela teve uma ministração muito forte dela e eu nunca esqueci, aquilo ficou dentro de mim, que você só desfruta do que você entende. Irmãos, desde aquele dia, realmente, a gente só desfruta do que a gente entende. Por isso que é tão importante a gente entender o tempo que nós estamos vivendo, mas é entender, irmãos, não é só viver ou passar por ele, porque muitas pessoas, elas vão passar por esse tempo e elas não vão entender, elas vão só passar. E entender um propósito. Deus tem um propósito com esse tempo exclusivamente para nós. Não é por acaso, porque na Bíblia não existe nada por acaso, tudo há propósito. A gente acabou de ler, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E é verdade, irmãos. Ou seja, todas as coisas têm um tempo certo para acontecer.
E eu gosto muito, eu gosto muito de ler a palavra e ver assim, nossa, é verdade. Quantos de nós a gente tem sido roubados nesse tempo, sabe por quê? Eu tenho até uma reflexão para fazer com os irmãos. E se existe um tempo determinado, então a gente vive em ciclos com Deus, né? Existem ciclos com o Senhor. E todo ciclo aqui na Bíblia, em várias pessoas, vários profetas, pessoas que viveram aqui, elas tiveram um ciclo em Deus. E todo ciclo, irmãos, ela tem início, meio e fim. Todo o propósito que Deus estabeleceu desde o Gênesis e Apocalipse, ele tem início, meio e fim. E muitos de nós estamos em ciclos. Só que quando não entendemos o ciclo, né, que a gente está dentro de um ciclo, que a gente está num processo, e esse processo ele vai ter um início, ele vai ter um meio e ele vai se findar. Por quê? Porque vai vir um outro ciclo, um novo tempo. Tem pessoas que ao invés de elas estarem vivendo com o Senhor em ciclos, elas vivem em círculo. Ou seja, elas saem de um ponto, aí andam, caminham e voltam para o mesmo ponto. É aí onde a gente vê que muitas pessoas elas se enfraquecem na fé, muitas pessoas às vezes deixam até o Senhor, abandonam a sua fé por conta disso, porque ao invés de elas viverem em ciclos, elas vivem em círculo. E isso foi muito forte, porque, assim, ao meu coração, porque é verdade. Quando a gente não entende o tempo que a gente está vivendo, a gente não desfruta. Ao invés da gente estar estreitando o nosso relacionamento com Deus, ficando mais próximo de Deus, a gente começa a maldizer, a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. E eu vou te dizer, irmãos, a nossa fé começa a ser minada. A nossa fé ela começa a ser minada, porque a gente começa a... Nossa, mas se Deus está no controle, por que isso está... Já começa a vir indagações. Irmãos, vamos dizer assim, é algo tão sorrateiro, é algo tão... que a gente às vezes está sendo roubado e não percebe. E como é importante a gente nunca andar sozinho, a gente viver na vida de comunidade cristã, a gente viver na casa do Senhor, onde nós temos pastores, onde nós temos líderes, onde nós temos um corpo ajustado que está sempre nos alinhando. E isso, irmãos, a gente tem tido tanto alinhamento. Eu lembro que é uma palavra que a gente estava ouvindo tanto no tempo, que era alinhamento. E o Senhor tem feito grandes coisas nesse tempo, irmãos. Um alinhamento de cima para baixo, do céu para a terra, né? Eu louvo a Deus porque nós temos liderança, pastores alinhadíssimos com o céu e que conseguem trazer para nós a realidade do céu, as palavras que estão vindo direto do trono de Deus. E eu te peço, irmãos, não perca em nome de Jesus Cristo, não se deixe ser roubado nesse tempo, mas que a gente possa juntos, em nome de Jesus Cristo, desfrutar, porque só desfruta quem entende, desfrutar que Deus está fazendo. Ele continua no controle. Amados, existe um plano feito pelo Senhor já. Existe um plano estabelecido pelo céu, pelo próprio Deus. E esse plano, ele já está feito, ele já está elaborado. Porém, o que vai fazer diferença é se nós vamos cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo. Se nós vamos ser cooperadores com o Senhor. Se nós vamos cooperar com o Pai. Porque existe um reino sendo estabelecido na terra. E, meu Deus, quão grande isso é. E quando eu penso em círculos ou ciclo, irmãos, eu penso até assim, quando a gente tem filho, né, que ele sai de uma fase, acabou, findou-se um ciclo, vamos dizer, que é o ciclo de engatinhar e ele já começa a andar, ele já começa a correr. Já pensou, irmão, se aquela criança, ela de repente cessa de correr, de andar e volta a engatinhar? É frustrante, não é? Quando a gente pensa assim, poxa, mas já passou dessa fase e voltou. Quantas vezes nós fazemos isso na presença de Deus? A gente está caminhando bem, está indo bem, está, né, se passando no ciclo, passando as fases desse ciclo na vida da gente e de repente a gente se permitiu por alguma circunstância ser roubado, se permitiu por algumas circunstâncias. Porque, amados, a Bíblia fala que o inimigo só vem matar, roubar e destruir.
Não, olha, sempre que a gente vai estar dentro de um ciclo, nem se preocupe, porque o inimigo ele vai vir sorrateiramente tentar nos roubar. Por quê? Porque não é interesse que a gente avance, que a gente termine um ciclo para entrar em outro ciclo, em outro processo com o Pai, com Deus. E eu peço, irmãos, ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo a gente possa viver com Ele não em círculos, mas em ciclos que vão iniciar, que vão se desenvolver e que vão findar. Porque todo propósito, tudo que a gente passa nessa vida tem um propósito. Nada é por acaso, né? Algumas coisas a gente vai passar pela vontade de Deus, como a gente aprendeu. Outras vão ser permissão, porque nós não estamos alinhados com a palavra. Mas que nós possamos sempre viver a palavra e a vontade de Deus nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Que possamos ter ciclos com o Senhor e entender o tempo, não questionar, mas entender, viver o tempo de Deus, viver a vontade de Deus para cada tempo em nossas vidas, porque é tão maravilhoso quando a gente se rende. É um tempo onde o Senhor espera de nós uma rendição total. Que a gente não fique mais, vamos dizer, na defensiva, né? Muitas vezes a gente fica querendo se defender, muitas vezes a gente fica, querendo adiar os processos, adiar os ciclos. E eu entendo, irmãos, que é só a gente que vai deixar de desfrutar daquilo que Deus tem, né? Uma criança, se ela voltasse a um ciclo anterior, ela iria desfrutar de viver o próximo ciclo, que seria o correr, o andar, e isso é conosco. Muitas vezes somos roubados nisso, muitas vezes somos roubados e não desfrutar do ciclo que Deus tem para nós nesse tempo. Que nós possamos meditar e ver assim para nós mesmos, Senhor, eu estou vivendo um ciclo com o Senhor, eu estou vivendo um círculo. Quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, e a gente vê que a gente está sempre voltando naquela mesma coisa, a gente não está em ciclo, mas a gente com certeza está num círculo. E muitas vezes é um círculo vicioso. Mas que o Senhor possa, pela sua graça, infinita misericórdia e poder, abrir nossos olhos. É um tempo de tanta clareza, irmãos. Porque toda palavra que o Senhor envia já está a resposta. Aí a resposta ela está vindo imediata. Cabe a nós se apossar e viver o que está escrito, porque ela já é uma realidade. Deus não está prometendo, não, Ele já nos deu essa realidade. Mas muitos de nós, às vezes por não querer, porque eu acho que vai muito do querer, irmãos, é vontade de viver aquilo que está estabelecido para nós. Sabe? Não são mais palavras, não são mais ministrações, revelações, elas sempre vão vir porque o Senhor é bom e Ele sempre vai conduzir o seu povo. Mas eu entendo, irmãos, que é uma total rendição, com desejo profundo de viver aquilo que está escrito, com desejo profundo, amados, de estreitar nosso relacionamento com Ele, com o Pai, porque Ele tem grandes coisas para nós nesse tempo, espiritualmente falando, irmãos. Eu fico pensando assim, enquanto muitas pessoas ela têm saudade do que já viveram. Eu entendo, irmãos, que a gente pode até sentir ou vamos dizer, saudade do que viveram. Mas se a gente viveu na plenitude, aquilo que já foi, e se Deus tem um mover novo para esse tempo, muito mais grandioso, muito mais, vamos dizer, profundo, por que não a gente viver o novo de Deus? Se permitir viver o novo de Deus, não tendo mais saudade, não mais reclamando. Porque muitos irmãos às vezes ficam pensando, né? Ah, mas naquele tempo era assim, agora tá tudo diferente. Porque Deus, Ele não muda, mas para cada tempo tem um mover diferente. E nesse tempo, a gente entende que é como se estivesse se findando um ciclo e começando um novo ciclo. Um ciclo de intimidade com Deus. Um ciclo, irmãos, onde o Senhor está mais próximo como nunca teve. Um ciclo onde o Senhor é como se a gente estivesse sendo preparado realmente para a volta de Jesus. Ele está tão próximo. A gente sempre ouviu isso. Ah, mas Jesus está voltando, é verdade. Só que o que está escrito está se cumprindo. E é nesse
tempo, nessa geração, está se cumprindo. Então significa que ele está mais próximo ainda do que já esteve em outros tempos. Amém? E diante disso, irmão, diante dessa realidade, que a gente possa parar e meditar nas nossas vidas e ver, Senhor, quão forte isso é, Jesus está voltando. E quão maravilhoso vai ser, quantas pessoas vão se render a Ele por conta das nossas vidas, quantas pessoas vão se achegar ao Senhor, porque vão ver a glória de Deus nas nossas vidas, quantas pessoas vão se achegar ao Senhor através de nós. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, de muitas pessoas, de fazer parte do plano de Deus, que é salvar, que é redimir, que é restaurar. Sabe por quê, amados? A palavra diz que eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, planos de paz, planos de bem. Ah, Senhor, o Senhor tem tantos planos bons para nós, irmãos, se a gente imaginasse, se a gente sonhasse a vida que o Senhor tem para nós. Com certeza, a nossa posição e a nossa atitude diante das coisas de Deus, diante da palavra do Senhor, diante de tudo que Ele faz, seria outra. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todas as manhãs ela está disponível para nós. Por isso que nós não somos consumidos. Sabe por quê, irmãos? Porque todo dia nós temos uma nova chance de viver a verdade, de viver a palavra, de corrigir a nossa rota. Corrigir se porventura a gente se perdeu nesses dias, se a gente saiu do caminho. E Deus está nos dando uma nova chance de corrigir e viver o propósito dele para esse tempo. Lá em Eclesiastes 3, irmãos, no 14 ainda diz assim, ó. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. A soberania de Deus ela é inquestionável. O que já foi e o que há de ser também já foi para Deus, ou seja, já foi. Deus já sabe, Deus já sabia desses dias. Não há nada que o Senhor não saiba, porque para Ele já foi, aleluia. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus fará renovar-se o que se passou. Se teve ciclos na nossa vida que a gente passou e eles não foram concluídos, a gente viveu em ciclo, agora nós vamos viver em ciclos concluídos com Deus, em ciclos fechados, eu creio, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque Ele fará se renovar o que já passou. Sabe por quê? Porque tudo com Deus é novo. Sabe, não existe, vamos dizer, uma vida estática com Deus, não, porque ela é uma vida que está sempre, é uma vida na vida, né? A nossa vida com o Senhor, ela é viva. Ela não para nunca, porque ela está sempre crescendo e amadurecendo. Essa é a verdade do Evangelho. É por isso que tantos homens deram suas vidas por essa palavra, por esse Evangelho, porque ele é verdade, ele é vida. E quando isso adentra no nosso espírito, irmãos, a gente não consegue ser indiferente, a gente não consegue ser mais os mesmos. A gente só faz uma coisa, se render, para que cada vez a gente possa aprender mais, a gente possa ir para um novo ciclo com Deus. Essa é a minha oração desse dia, dessa sexta-feira, que a gente possa estar no novo tempo com o Senhor, que o nosso ciclo ele seja concluído em Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, e que nós nunca mais nas nossas vidas a gente possa viver num círculo, mas em ciclos concluídos no Senhor, estabelecendo o reino dele na terra, concluindo com o Senhor a grandiosa obra que ele tem para cada um de nós. Que isso seja uma verdade, uma realidade nas nossas vidas e que a gente possa desfrutar, porque a gente está entendendo e está com ele nesse tempo. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. E era isso que eu queria compartilhar com os amados irmãos. Amém? Eu creio, irmãos, que em breve nós estaremos no templo e estaremos
com a nova mentalidade, com a nova clareza, com o nosso espírito, amados, alimentado, com o nosso espírito cheio da presença do Senhor, cheios da glória do Senhor, porque quando chegar um novo ciclo, nós vamos estar aonde o Senhor quer, alinhados com a graça, alinhados com a vontade dele. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus, que assim estejamos nós, nesse lugar, Pai. Amém? Glórias a Deus. Fiquem na paz, irmãos. Obrigada, Jesus, pela sua vida.